Eu queria dizer e de alguma maneira falar um pouquinho nessa noite sobre a importância de termos pastores, de termos pessoas para nós olharmos e falar assim: olha, eu quero ser igual a essa pessoa. Ah, não, mas ele tem defeito, mas você também tem. Mas não é ser assim, perfeito. Não, mas eu quero saber reagir diante de uma falha. Eu quero saber de alguma maneira buscar a Deus diante de uma dificuldade, diante de um erro, porque de alguma maneira eu percebo reações positivas, eu percebo reações que mesmo em meio às tribulações, a tentações, a provações, Ele é mais que vencedor por meio de Jesus Cristo. E essa pessoa, e nós vemos, como eu falei, Paulo, quero ler alguns textos para você não me achar um herege. Eu queria colocar Hebreus 13, 7 aí, o autor de Hebreus, ele fala algo para a gente. Hebreus 7, eu vou ler alguns versículos. O texto, o tema da mensagem, deixa, eu não coloquei o horário aqui, que vocês sabem que eu tenho um certo problema com o horário, né? Eu estou tentando melhorar, mas vamos lá. Tema: virtudes fundamentais para o homem de Deus. Aqui é um conselho depois, na hora que eu for chegar no texto base. Aqui eu quero ler alguns textos antes, mas depois, porque é um conselho a um pastor. Mas daí essas virtudes desse pastor podem nos inspirar a ter também, é para todo cristão. Mas antes eu quero convidar você, Hebreus 13, 7, diz assim: lembre-se dos seus líderes, que transmitiram a palavra de Deus a vocês, observem bem o resultado da vida que tiveram, e imitem a sua fé. 1 Coríntios, a gente vai perceber Paulo em várias cartas, ele falando para que as pessoas pudessem imitá-lo. Mas 1 Coríntios 11, 1 diz algo assim interessante: tornem-se meus, Paulo falando para essa igreja, tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Filipenses 3,17, e daí é muito interessante, Filipenses 3,17, por favor, irmãos, sigam unidos o meu exemplo, e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. É para imitar, sim, e hoje a gente fala, imite seu pastor. É complicado, porque hoje tem muitos pastores, e por isso que é complicado. Imite seu líder, imite alguém que de alguma maneira tem um padrão, e a gente vai falar aqui, mas nós precisamos imitar pessoas que procuram ter um padrão segundo Jesus Cristo, para que amanhã depois nós nos tornemos esse padrão, para que pessoas, a começar os nossos filhos, a nossa família, as pessoas, os nossos amigos, porque senão a gente vai só ser frequentador de igreja, a gente vai ouvir, achar bonito, olha, essa passagem é linda, olha, esse sermão da montanha, olha os valores de Cristo, olha o que ele ensinou, mas ele termina falando: aquele que ouve essas palavras e as pratica, esse é um homem prudente. Esse que ouve tudo isso, que é muito lindo, que o mundo até acha bonito, mas não consegue colocar em prática, porque aquele que só ouve, mas não consegue colocar em prática, ou seja, não consegue se tornar um padrão, segundo Jesus Cristo, ele é semelhante a um homem imprudente, que tem a sua vida comparado a uma casa que qualquer ventinho, qualquer problema está ruindo. Paulo fala a Timóteo, e daí eu já vou chegar onde eu quero. 1 Timóteo 4,12, ele deixa muito claro isso. Paulo fala para Timóteo se tornar padrão dos fiéis, ou seja, um modelo, para que as pessoas, para que a igreja a qual ele se tornou pastor, pudesse olhar para ele e imitá-lo, como Paulo fala em várias cartas às igrejas que ele passa: sejam meus imitadores. Timóteo, agora você precisa ser esse que as pessoas para qual você se tornou líder, pastor, possa imitá-lo também. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. Aqui essa é uma igreja cheia de jovem.
Mas não é o problema ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis, se torne um padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e talvez na maior dificuldade dos jovens, na pureza. Não só dos jovens, mas de tudo, mas nós precisamos. E eu queria hoje aqui falar quais talvez as virtudes que Paulo recomenda para os pastores. São várias, mas eu queria usar um versículo que tem várias e pincelar, mas assim, falar: pastor, você está falando para você, para pastor? Não, eu fiz questão de levantar alguns líderes aqui, porque esses líderes, eles já têm de alguma maneira procurado imitar seus pastores na fé, na maneira de agir, de reagir diante das suas dificuldades, dos seus problemas, na busca por conhecimento, na busca pela intimidade com Deus, na busca, e eles têm crescido, mas eles têm se tornado exemplo da célula. Eles têm procurado incentivar para que essas pessoas se tornem cristãos exemplares, porque não é o pastor, então ele tem que ser, e a igreja inteira pode ser normal. Não, normal segundo Cristo. Então, tanto o pastor, nós precisamos ser, a igreja precisa ser a continuidade de Cristo, a igreja precisa ser o padrão, o pastor precisa ser o padrão dos líderes da igreja, e a igreja desse mundão aí. Então, todos esses valores é um objetivo para mim como pastor, para você como líder, como um pastor de célula, mas para você que ainda não é um pastor de célula, mas talvez seja um pastor da sua casa. Se não essa é a vontade de Deus, para onde quer que você esteja, você se torne um padrão, para que você tenha essas virtudes, para que você seja um exemplo na casa, não só na igreja, mas na casa, no trabalho, na escola, em todos os lugares. Quais são essas virtudes? Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia agora, 2 Timóteo, aí, tá tímido, mas tá bom, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, por favor, esse é o texto, um versículo só, vamos tentar tirar algumas virtudes aí que o apóstolo Paulo recomenda a Timóteo. Versículo pequeno, mas com muita riqueza. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, e que maneja corretamente, que maneja bem a palavra da verdade. Vou ler mais uma vez, vamos ler todos, vamos ler a igreja, convidar você a ler comigo aí bem forte, por favor. A máscara eu sei que atrapalha, mas vamos tentar todo mundo, vamos lá? Procure amém. Abaixo, vamos orar mais uma vez. Pai, nós estamos aqui, estamos falando da Tua palavra, hoje já Te agradecemos pelo dia do pastor, mas queremos lembrar que Jesus é o nosso bom pastor, é o supremo pastor, é aquele que tem cuidado de nós, é aquele que não nos deixou órfãos, mas enviou o seu Espírito que hoje nos guia, que nos conduz, que nos consola, que está do nosso lado, e que esse mesmo Espírito possa usar essa palavra para falar com cada um, para nos ensinar, para nos confortar, para nos estimular, para nos levar além, para realmente confirmar que a necessidade de termos essas virtudes, essas características, para cumprirmos o Teu chamado, aquilo que o Senhor sonhou para nós. Não é só o pastor, aquele que está na frente, que tem uma vocação, um chamado, mas cada um de nós, o Senhor, nós nascemos para a Tua glória, o Senhor tem coisas especiais, um propósito, um chamado para cada um. Então que nessa noite a Tua igreja, cada pessoa que entrou aqui, cada pai, cada mãe, cada filho, cada jovem, possa perceber que tem um chamado, e para cumprir esse chamado, precisa de algumas virtudes. Nós sabemos que a Tua palavra pode, de alguma maneira, penetrar em nós e nos
ajudar, ter essas virtudes, mas que o Teu Espírito possa realmente, de alguma maneira, confirmar isso nos nossos corações. Nós oramos e Te agradecemos no nome de Jesus, amém, amém. Você pode dizer um amém bem forte aí? Amém, amém, glória a Deus. Primeira coisa nesse versículo, o apóstolo Paulo fala: procura apresentar-te. Eu queria dividir assim, pegar algumas virtudes. Primeiro, procura apresentar-te. Qual a primeira virtude que eu vejo aqui? A voluntariedade. Meu querido, como tem faltado voluntariedade para o povo de Deus, para aqueles que de alguma maneira percebem, gostam da palavra de Deus, têm uma simpatia pelo Evangelho, por igrejas, procuram igreja, mas sempre estão escondidos, gostam de, por timidez ou por alguma coisa, não quero me envolver, porque eu sei que lá na igreja eles são loucos para chamar a gente para trabalhar no ministério infantil, para chamar para a célula, para de alguma maneira, ainda mais essa igreja, esse pastor fala que todo mundo foi chamado, que tem que fazer, que não gosta de ninguém ficar sentado em cadeira. Então, quanto menos a gente se envolver, e hoje cada vez mais crescem as igrejas que só pedem, vai lá no culto, tem um culto por semana, e é um culto legal, bacana, tem um louvorzão, tem uma palavra motivacional, e você vai lá, você carrega a tua bateria uma vez por semana, ou uma vez a cada 15 dias, quando você está se sentindo para baixo, você entra nessa igreja, e sente o clima, uma energia, você é energizado para passar aquela semana, essa igreja aqui está se enchendo, porque as pessoas elas não querem se disponibilizar, elas não querem fazer, elas não querem se entregar, elas não querem se envolver. Meu querido, mas nós não somos chamados para ficar atrás das malhadas, nós não somos chamados para ficar sentado apenas ouvindo, nós somos chamados a participar do reino, nós não somos chamados a ficar ouvindo só, nós não somos chamados só para ser tocado por Jesus, para ser curado, nós somos chamados a segui-lo, a se tornar discípulo dele, a aprender. Eu queria convidar você a assistir aquela pregação, entrar no YouTube, tem a pregação lá do Dia da Visão, do Vision Day na terça-feira no YouTube, se não tem, já tem. Eu vou até pedir para eles lançarem um link lá, que eu falei sobre como que Jesus começou lá, porque às vezes a gente acha que a igreja da primitiva lá, eram os apóstolos. Não, com o próprio Jesus, ele ensina 12, mas logo em seguida ele envia 12, daí depois ele envia 70, ele já está aumentando os discípulos, e não só para ouvir, não só para seguir, mas para trabalhar, para fazer, para ir, para falar, para anunciar, para pregar o evangelho, para orar com os enfermos, para curar os endemoniados, curar os enfermos, libertar os endemoniados. É para fazer. Nós somos chamados para de alguma maneira nos envolver no reino. Não dá para a gente chegar na igreja e apenas ficar assim: puxa, eu gosto do culto. Por que você gosta? Porque tem uma palavra gostosa. Não, meu querido, procure apresentar-te. Nós precisamos nos apresentar e não ficar. Estou vendo a Juliana, está vindo na minha direção. Será que ela vai chamar eu para trabalhar, para ajudar no Ministério Infantil? Corta caminho aqui. Estou vendo aquele líder de célula. Será que vai me chamar para participar da célula dele? Estou vendo uma mensagem do líder. Será que ele vai falar para eu fazer a edificação essa semana? Em vez de se apresentar, como nós temos nos escondido, como é necessário uma virtude para o povo de Deus, voluntariedade. Nós precisamos nos oferecer, falar: Senhor, eis-me aqui. Quando Deus pergunta lá para quem enviarei, quem há de ir por nós, Isaías, depois de ter experimentado a glória de Deus, falou assim: não, eis-me aqui. Tem faltado, tem muita gente indo na igreja, mas tem faltado o povo da igreja pegar e falar assim: Senhor, eis-me aqui, o que o Senhor precisa? Eu estou aqui. Está precisando de fazer alguma coisa? Eu estou aqui. A célula precisa fazer alguma coisa? É o quebra-gelo, é isso daqui. A igreja precisa cuidar de criança, a igreja precisa de contribuição, a igreja precisa do quê? Não, precisa do quê? Precisa de assistir culto, é isso a gente... precisa fazer inscrição para ir no culto. Então não quero, nem tudo que precisa fazer alguma coisa já. Eu gosto de uma religião que não precisa fazer nada.
Fica difícil, porque o conselho, uma virtude do povo de Deus, de homens de Deus, é a voluntariedade. Um dia Davi chega diante de um campo de batalha, não era nem a praia dele, ele foi entregar comida, ele era pastor de ovelha, ele foi fazer um serviço para o pai, foi levar comida para os irmãos, e chega num momento que tinha um gigante afrontando todo mundo, um exército do Deus vivo, todo com medo, e ele chega lá, o que está acontecendo? Ninguém quer enfrentar aquele Golias lá, aquele gigante 3 metros, aquele que mata todo mundo. Eu posso, sou voluntário, eu estou me colocando à disposição. Pessoas que se colocam à disposição do Senhor, experimentam o mais de Deus, experimentam que realmente não é na sua força. Eu não tenho, eu não sei, eu não posso, mas eu me coloco diante de Deus, porque eu sei que Ele vai fazer através de mim, porque Ele conhece meu coração, e o meu desejo é fazer, é servi-lo, é estar aqui para a glória do nome dEle. Davi vai lá e se coloca à disposição. Homens que foram usados por Deus, homens que são usados por Deus, mulheres que são usadas por Deus, são aquelas que falam assim: é o quê? Não, eu sou voluntária, para quê? Para cantar no louvor, só para isso? Só para isso, porque foi para isso que eu nasci, só eu tenho o dom de cantar, eu só me disponibilizo se o pastor um dia me chamar para pregar, para o resto eu não faço mais nada. Meu querido, Davi se tornou rei, mas antes de se tornar rei, ele se disponibilizou para ser pastor de ovelha, para ser burro de carga, para levar alimento para os irmãos. Ele se disponibilizou, mesmo depois de ter enfrentado, ter ganho Golias, ele se disponibilizou para servir o rei, para de alguma maneira tocar a harpa para o rei. Ele se disponibilizou para tudo. Meus queridos, ser fiel no pouco, se disponibilize para o pouco, que sobre o muito o Senhor vai colocar você. Amém, meus queridos? Agora tem algo que o próprio Davi nos ensina. A voluntariedade, ela vem com a convicção, com a alegria da salvação. Você já percebeu que quando a gente chega na igreja, começa a experimentar a palavra, a gente vai na célula, a gente experimenta a graça, a gente vai na igreja, a gente é contagiado pela graça, pela salvação, por aquilo que Jesus fez na cruz, a gente vem e participa do momento de ceia, a gente vê, eu quero viver isso, a gente ouve uma palavra que Jesus na cruz do Calvário morreu no meu lugar, perdoou os meus pecados, e eu tenho a oportunidade de viver uma nova vida, aquilo toma conta da nossa vida. Eu estou vindo na igreja, o que eu posso fazer? Você pode fechar a porta, ou eu fecho, você pode apagar a luz, eu apago. Aonde que eu posso servir? Você pode pintar a parede, você vem aqui pintar a parede, você faz tudo. Mas aí de repente começa frustrações, começa chateações, o pecado, a mágoa começa a entrar, você começa a ficar desanimado. Daí a primeira coisa, vamos fazer, o pessoal vai lá fazer aquela campanha lá. Não vou, ninguém faz, é só eu, ninguém valoriza, e não sei o que, e tal. Some 2 coisas: a alegria da salvação e o espírito voluntário. Por isso que Davi, quando experimenta um pecado, quando ele cai ali, quando ele experimenta uma situação ali, ele escreve alguns salmos, entre eles o 51, ele fala que enquanto ele carregou aquele pecado, os ossos dele se envelheceram, ele ficou doente, mas daí quando ele confessa, quando ele começa a falar: Senhor, não, eu me arrependo, eu vi que eu pequei, mas olha o que ele fala no capítulo 51, versículo 12, se eu não me engano, cadê aqui, capítulo 51, versículo 12, coloca na NVI, depois você coloca na ARA, por favor, coloca na NVI, depois coloca aí na ARA, por favor. Devolva-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Daí você, pronto a obedecer, porque tem tudo a ver com voluntariado. Se a gente vai perceber na outra versão, porque é isso daí, aonde o Senhor me quer, o que o Senhor quer de mim, quer o que eu faça o quê, quer que eu sirva aonde? E daí na outra versão, para você entender,
na RA, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o Espírito. Quando nós estamos sentindo a alegria da salvação, é automático ter um espírito voluntário. Quando a gente está se esquivando de tudo, não quer fazer nada, é que ainda não tem a alegria da salvação borbulhando em nós, porque quando restaura isso daí, então eu quero falar, não sei como que você está, se você tem se esquivado, se você não quer participar de nada, se você não tem se colocado, porque uma virtude para as pessoas, para os chamados, e eu quero dizer aqui que você foi chamado, se coloque para fazer algo na tua casa. Senhor, eu estou aqui, minha casa está um caos, mas eis-me aqui, pode me usar aqui na minha casa, pode me usar aqui no trabalho, pode me usar na igreja, pode me usar na célula, eis-me aqui, eu estou aqui para teu dispor, em nome de Jesus. Segundo, procura apresentar-te a Deus, não é ao pastor, não é ao líder, não é a qualquer pessoa, não é uma religião, não é uma convicção, mas procura te apresentar-te a Deus. Voluntariedade, primeiro. Segundo, outra virtude, consagração. Nós nos apresentamos, nos dispomos para Deus. Tudo que fazemos, tudo que somos é para Deus. Se nós tivermos isso em mente, que quando eu estou servindo ali no Ministério Infantil, quando eu estou me colocando para que Deus me use, não é porque o pastor está falando, não é porque o líder está falando, não é por causa de uma necessidade, é porque eu reconheço que a minha vida é dele. Se a minha vida é dele, ele pode fazer, ele pode usar, e não só onde eu gosto, onde eu quero, mas aonde ele quer, da maneira dele, do jeito que ele precisa, porque a minha vida é dele. Quando nós apresentamos crianças aqui, o que nós estamos falando? Não é um passe de mágica, muita gente, por isso que eu estou fazendo isso agora, todas as pais que querem apresentar crianças, eu estou começando a querer conversar. Por que você quer apresentar? Porque tem uma noção não sei se é por causa de uma cultura católica, que o Brasil, ou por até o Brasil é muito místico, parece que se apresentar a criança aqui, ela vai receber um passe, vai ser de alguma coisa blindada aqui. Não, isso daqui é lógico que Deus abençoa, a gente vai orar, mas eu estou falando assim, essa criança eu reconheço que não é minha, é tua. Eu reconheço que eu sou mordomo dela, enquanto de alguma maneira ela estiver sobre o meu cuidado, eu prometo que eu vou cuidar dela segundo os teus princípios, eu vou ensinar ela no caminho que ela deve andar, porque eu estou aqui oferecendo, eu estou de alguma maneira falando que ela é do Senhor. Isso é consagração. Agora a gente consagra a criança e a gente esquece de se consagrar, a gente esquece de falar não é só meu filho. A gente consagra os dízimos, 10%, e esquece de falar, o 90% também é do Senhor. A gente consagra algumas coisas, consagra o instrumento. Pastor, comprei um instrumento, vai ser para Deus, mas o principal instrumento que precisa ser consagrado é você, sou eu. Agora, quando nós entendemos esse princípio da consagração, que eu sou de Deus, que Ele é o meu dono, o que é fazer ou me dispor a Ele? Na verdade, eu não sou nem voluntário, porque voluntário, eu me torno escravo dEle. Ele é o meu Senhor, eu sou consagrado a Ele. Ele é a minha casa, a minha vida, porque muita gente não se coloca. Pastor, sabe por que eu não? É porque eu não tenho tempo. O teu tempo é teu? Sabe por que eu não faço isso? Porque não tenho condição. Peraí, então você não entendeu nada. Eu não tenho tempo, não posso. Eu não faço por causa que eu tenho que cuidar da minha casa, da minha família. Peraí, a tua família não é do Senhor? Quando nós entendemos que tudo que somos, tudo que temos, tudo que vamos fazer é para Deus, daí muda tudo. Então por isso que procure apresentar-se a Deus. Não é para pastor, porque daí um dia você se decepcionou, eu fiz algo e o pastor não reconheceu, mas eu não estou fazendo para o pastor, eu estou fazendo para Deus. Um dia eu fiz para o líder não falou, mas não estou fazendo para o líder, eu estou fazendo para Deus. Você quer alguns textos aí? Vamos lá,
Colossenses 3:23, coloca aí Colossenses 3:23, depois Romanos 11:36, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, meu querido, tudo, quer seja aqui, quer seja em casa, eu fiz uma coisa para minha esposa, e ela não deu valor, faça como para Deus, porque Deus fala para você ser o marido top. Se a esposa ainda não reconheceu, você está fazendo para o Senhor, porque você é consagrado, você se voluntariou, você se colocou para ser um servo dele, amém? Romanos 11:36, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele seja glória para todos sempre, amém? Provérbios 16:3, tudo que você for fazer, Provérbios 16:3, consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Às vezes, meu querido, não está dando certo aqui, não está dando certo ali na casa, não está dando certo ali na família, não está dando certo ali no trabalho, não está dando certo em lugar nenhum, é porque talvez tenha faltado a virtude da consagração, de você realmente colocar primeiro tudo para o Senhor, porque tudo é dele, para ele, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Pergunta para esses líderes, e eu falo que eu fico encantado, me inspira os testemunhos deles, porque são líderes que também têm dificuldade, também trabalham, também têm problema com o filho, também têm situações difíceis, também tem tudo aquilo que às vezes faz com que você, pastor, sabe por que eu não consigo ir? Por causa disso. Sabe por que eu não consigo me colocar? Por causa disso. Eles têm tudo, só que sabe o que acontece? Por eles se colocarem, por eles se consagrarem, por eles colocarem primeiro do Senhor, porque aquele problema, eu vou fazer primeiro para o Senhor. O Senhor começa a agir, e as demais coisas passam a ser acrescentadas na vida, é família, é trabalho, é dinheiro, é saúde, é tudo aquilo, porque eles entenderam que, primeiro, consagre ao Senhor tudo o que você fizer, tudo o que você vai fazer, e daí sim, teus planos, a tua vida vai ser próspera em nome de Jesus, amém? Por último não, meu querido, está longe ainda. Terceiro, procura apresentar-te a Deus, voluntariedade, consagração. Terceiro, procura apresentar-te a Deus aprovado. Eu fiquei na dúvida, eu coloquei aprovação, mas aqui eu vou colocar santificação ou santidade, porque é para nós sermos aprovados, e aqui está uma das questões, porque tem muita gente, e nós vamos ver muitos pastores, muitos líderes, muitas igrejas, que se colocam, eles se tornam voluntários, eu gosto, eu estou aqui à disposição, quero ser usado. Ele vai e se coloca, se consagra, estou aqui, mas falta aprovação, porque não basta só nós nos colocarmos à disposição, não basta só falar, Senhor, estou aqui, eu entendo que eu sou do Senhor, minha casa é do Senhor, mas fala que é para nós apresentarmos a Deus, mas tem que ser aprovado. E aqui é um conceito que tem saído de moda. Hoje a moda é o amor, não é a aprovação. E às vezes a gente confunde amor com aprovação. Eu amo minha filha, e independente do que ela faça, eu a amo e continuo amando, mas eu não aprovo tudo que ela faz. E às vezes a gente confunde, Deus é amor, e Ele vai nos amar, e não tem nada o amor de Deus é perfeito, não tem nada do que você faça de bom, ou você vai ser o crente mais top, Deus vai me amar mais, não, você vai ser o pior ser humano da face da terra, eu fiz um monte de coisa ruim, Deus vai me amar menos, não, o amor de Deus é perfeito. O amor dele não muda, ele é imutável, ele não depende de você, das tuas ações, das tuas atitudes. Agora a aprovação é diferente, dependendo do que você faz, ele aprova, dependendo do que você faz, dependendo do que você escolhe, ele não aprova. Mas por conta disso, de que hoje, não, porque Deus ama todo mundo, Deus me ama do jeito que eu sou, isso é uma verdade.
mas talvez ele tenha te amado com amor perfeito, mas ele não tem te aprovado. E qual a importância da aprovação num mundo onde, para você passar numa escola, você não precisa tirar nota mais azul, é uma aprovação, como que fala, continuada, é um negócio assim. Hoje, aprovação, hoje é muita coisa assim, e virou, para que ser aprovado? Para que passar num concurso? Hoje tem meios de, para que ser aprovado na escola? O outro que não é aprovado, às vezes é mais aplaudido. O outro que é no mundo injusto, para que aprovação? Se aquele que é desaprovado, embora que hoje, quem é desaprovado e aprovado já virou do ponta cabeça, hoje já não dá para saber quem é aprovado e o que é aprovação, o que é desaprovação. Isso diante do mundo, diante dessa palavra, essa palavra continua sendo um aferidor do que é aprovação, do que é ser aprovado. Eu queria falar para você, a aprovação é muito importante, porém ignorada, por causa da ênfase no amor, e na falta da ênfase na santidade de Deus, e no juízo de Deus. Tem amor, Deus tem amor, e a gente precisa pregar sobre o amor de Deus, mas eu quero dizer que a gente precisa falar sobre a santidade de Deus, a gente precisa falar sobre o juízo de Deus. E eu queria ler um texto, Romanos 11, 22, é muito bom a gente se decorar esse texto, porque para muita gente, quando bem o amor de Deus, portanto considere a bondade ou o amor de Deus, e a severidade de Deus, severidade para com aqueles que caíram, que não foram aprovados, mas bondade para com você, desde que permaneçam na bondade dele. De outra forma, você também será desaprovado. Ué, mas e o amor e a bondade? Puxa, a bondade está lá, mas é que também tem a severidade, também tem o juízo de Deus. Nós não podemos esquecer. Então, virtudes, não basta só me colocar, eu quero ser pastor, eu quero falar do evangelho, eu quero de alguma maneira, eu tenho disposição, eu quero ser um cristão, eu gosto disso, mas eu preciso começar a alinhar o meu padrão ao padrão dele. Eu preciso me tornar um imitador dele. Eu preciso me tornar um imitador de quem imita ele. Eu preciso começar a ferir para ver se eu vou me tornar não só um oferecido, não é oferecido, um voluntário, vou me consagrar, vou consagrar minha vida para ele, mas eu não consigo ser aprovado por ele, nunca. Na Bíblia tem uma história muito interessante. Daniel 5 fala sobre um rei, Belsazar. Gostava muito dessa história, minha mãe contava muito para mim. Um rei poderoso, começou a curtir o seu poder, a sua glória, e fez um banquete um dia lá, convidou todos os nobres do reino lá, e começou a beber, curtir, fazer bagunça e tudo, porque não tinha ninguém acima dele, ele era o poderoso da época. E começou a brincar com as coisas de Deus, do reino. Mandou pegar os utensílios lá, taças de ouro do templo do Senhor, que eles, por terem conquistado, estava sob o domínio deles. Eles pegaram lá a taça do templo e começaram a usar aquelas taças e brincar com as coisas de Deus. Tem muita gente brincando com as coisas de Deus, porque Deus é amoroso. De alguma maneira, aquele rei, aquela festa, regada a vinho, muita bebida, muita diversão, muita bagunça, muita farra. De repente, uma mão humana, como se fosse uma mão humana com o dedo, vai no lugar mais, onde estava a iluminação, onde estava todo mundo curtindo, dançando. Chega uma mão ali, uns dedos, e começa a escrever lá. Fala que o rei fica apavorado e chama tal. Mas qual era o escrito lá? Estava escrito Mene, Mene, Tekel, Farsim, que significava o seguinte para aquele rei. Daniel foi chamado, porque ninguém conseguia interpretar. Daniel foi chamado e falou: rei,
Você brincou com coisa séria, você viu o que aconteceu com o antecessor, teu antecessor, por orgulho, se tornou um animal, e você não tirou lição. Olha, tem muita lição, tem muita gente se dando mal, e a gente está ali olhando, Deus está permitindo a gente ver para que não aconteça com a gente, e a gente não está aprendendo nada. E ele chega lá e olha o que está escrito: pesado foste na balança, e achado em falta. Ou seja, você foi analisado, e você não foi aprovado, você foi reprovado. Naquela mesma noite, esse rei mais poderoso morreu, porque não foi aprovado. Meu querido, é muito sério a questão da aprovação. Tem muita gente fazendo, até, ele não era cristão, mas tem muito cristão fazendo a obra de Deus relaxadamente, fazendo, se colocando, fazendo, falando, mas não tem sido aprovado. Eu queria ter um exemplo de um menino que queria muito ser tenista, e ele era muito mimado, e o pai dele era muito rico, tinha tudo, sempre deu tudo que ele queria. Ele invocou, queria ser tenista. O pai dele construiu uma quadra na casa dele, contratou o melhor professor, e ele começa lá a treinar, e o professor fala assim, pro pai, eu não levo muito jeito, ele não leva muito jeito, ele não treina, não, mas insiste, e o pai foi assistir, não, olha, vai lá assistir, não tem jeito. Daí o pai percebeu que não conseguia nem acertar, não conseguia fazer nada. O pai falou assim para o professor, vamos fazer o seguinte, vamos diminuir a quadra dele, diminui bem a quadra dele e abaixa a rede. O pai falou, o professor falou assim, mas você não está ajudando, não, mas é para ele começar a desenvolver, vamos começar assim. E daí, e tudo que fez, o menino não conseguia, porque, não, é difícil. Sei que no final, era o tamanho dele, não tinha como ele errar, perder, porque não tinha espaço. Então ele começou a ganhar do professor, porque a quadra dele era isso daqui, e a redinha era assim. Então e a quadra do oponente, que era o professor, era o tamanho dessa igreja. Não tinha como errar, não tinha como fazer. Mas daí, quando ele ia jogar com os outros, quando era jogo sério para valer, ele falou assim, não conseguia disputar campeonato, jogar para valer. Por quê? Porque de alguma maneira, foi mexendo no padrão correto, para adaptar ao jeito dele, aquilo que ele queria, só para que ele pudesse ter, eu sou tenista. O que essa historinha tem a ver com a gente? É o que tem se feito com o Evangelho. A gente quer servir a Deus, a gente quer experimentar algumas coisas, uma sensação de ser cristão, de ser pastor, de ser líder, ou até mesmo de ouvir uma palavra gostosa, de falar, e o que tem se feito isso? Com a ajuda de tudo. Vamos fazer o seguinte, vamos começar a diminuir a quadra, vamos abaixar a rede, vamos mudar o padrão, assim. O problema é que toda vez que nós somos testados, nós não somos aprovados, porque quem testa, todo teste, daí não é de acordo com o pai, não é de acordo com a mídia, não é de acordo com os valores de um pai, que faz tudo que o filho quer, mas é de acordo com quem criou a regra. Meu querido, se tem uma virtude que nós precisamos, o povo de Deus precisa, quer seja pastor, quer seja liderança, quer seja igreja, nós precisamos sim nos apresentar, nós precisamos colocar tudo para Deus, mas nós precisamos ficar atento, qual é o padrão, porque eu quero ser aprovado toda vez que o Senhor vier a ferir. E o Senhor, quando nesse texto fala, procura apresentar-te aprovado, intrinsecamente, Paulo está falando, porque o Senhor afere. Porque senão não precisa se apresentar aprovado, não tem a averiguação, não tem. Nós, todos os dias, todos os momentos, o Senhor está olhando para nós,
Ele tem se apresentado, Ele tem pregado, Ele tem tocado, você tem procurado servir, você tem feito, mas será que nós temos, de alguma maneira, seguido o padrão de Deus? Está difícil? Pô, pastor, hoje é festa? Não, é palavra para gerar festa, porque se gera mudança, se de alguma maneira muda a nossa vida, se nós nos tornarmos como o próprio Timóteo se tornou o padrão dos fiéis, nós não seremos só padrão aqui na igreja, mas nós nos tornaremos padrões aqui na igreja, no trabalho, na nossa casa, na nossa família, e nós vamos poder falar: olhe para nós, olhe para a PIB Pirajuí, olhe, nós não só cantamos, nós não só tocamos, nós não só lotamos um templo, mas nós temos uma vida aferida pelo projeto, pelo trabalho, pela palavra de Deus, e toda vez que o Senhor olha para nós, Ele nos aprova, porque nós temos procurado treinar com a quadra certa, no tamanho que Ele colocou para nós, com o padrão que Ele determinou, em nome de Jesus, amém? Meu querido, não é só isso, nossa, deixa eu correr aqui. Quarto, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro. Tem a ver com serviço, como obreiro, e às vezes a gente fala obreiro, hoje já virou até sinônimo de cargo, eu sou obreiro naquela igreja, mas tem muito mais a ver com cargo. Obreiro é aquele que é envolvido na obra, e quando eu falo, todos nós fomos chamados para nos envolver no reino ou na obra, todos nós somos obreiros, todos que fomos salvos, nós não fomos chamados a ficar sentados, nós não fomos chamados a de alguma maneira ficar escondido, nós não fomos chamados a ser agentes secretos, 007 de Cristo, mas nós fomos chamados a desenvolver aquilo que o Senhor mesmo colocou em nós, talentos, dons, para a glória dEle. Efésios 4, 11 e 12 diz: eu não passei para vocês, dá para vocês colocarem a visão, acharem a visão da igreja, da célula, aquele quadro que eu coloco toda vez para células, por favor, coloca aí, primeiro coloca Efésios 4, de 11 a 12, e depois prepara aí essa visão da igreja. Está esquentando muito, vou tirar aqui, dá licença. Efésios 4:11 diz: e Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o propósito, com o objetivo de preparar os santos para a obra do ministério. Sabe, não é para preparar os pastores, para preparar os líderes, para preparar os santos, aqueles que foram santificados em Cristo, aqueles que aceitaram Jesus, aqueles que de alguma maneira entendem que eu aceitei Jesus, eu ganhei uma nova vida, eu tenho uma nova vida, estou vindo na igreja não só para assistir, mas eu me tornei um discípulo, e agora eu preciso dar continuidade, eu preciso crescer, eu preciso exercer os meus dons, eu preciso servir a Deus, eu preciso servir a igreja, eu preciso fazer alguma coisa, não só ficar ouvindo, não só ficar cantando, não só ir na igreja para participar de culto. Isso daqui, com o fim de preparar os santos, é você. Tem santo aqui ou não? Quem que é santo aí? Tem gente que fica na dúvida, porque não é santo segundo aquilo que eu faço, é mediante aquilo que Jesus fez. E se eu aceito pela fé, eu me torno um santo. Então, de alguma maneira, é com o fim de preparar. Por isso que a visão dessa igreja, e por isso que às vezes é complicado, e às vezes incomoda, às vezes até a visão, porque essa igreja não tem o objetivo de te tornar, de fazer, vem cantar, pode, se for teu dom, pode ser que cante. Mas até mesmo o pessoal que canta aqui, fala, você está fazendo alguma coisa além de cantar? Porque você não é só cantar, você precisa crescer, você tem estudado a Bíblia, você tem feito discipulado, você tem evangelizado, você tem acrescentado mais alguma coisa, e assim cada um de nós,
Se for só para estar indo na célula, está participando da célula 2 anos, e está lá da mesma maneira, fazendo o quê? Ai, estou fraco, mas está fraco faz 2 anos, não consegue se fortalecer, nada, não cresce, não aprende, não dá para começa a fortalecer o outro, que daí você vai começar a ficar forte. Coloca a visão da igreja aqui, por favor, que a gente bate toda a célula. Por isso que essa igreja trabalha em célula, porque na célula você é desafiado a crescer, na célula você percebe que a igreja é muito mais do que apenas ir à igreja, a igreja é você, a igreja é um organismo vivo, nós fomos chamados a ser discípulos e fazer discípulos, e não só a fazer, mas prepará-los para de alguma maneira que eles também tenham condição de ganhar discípulos e preparar, e isso às vezes não necessariamente você precisa vir aqui à frente da igreja. Tem muita gente que ganha discípulo, que se já é forjado, já cresceu, está ganhando, está evangelizando e nunca vem aqui na frente, você nem sabe. Mas aí às vezes para alguma igreja, fala assim, eu não gosto daquela igreja por causa disso, porque eu nunca peguei o microfone. Talvez aqui você nunca vai pegar microfone, mas no céu você vai pegar coroa e mais coroa, porque você vai chegar lá com um monte de fruto, porque você cresceu, aprendeu o teu lugar no reino, que é ser discípulo e ir fazer discípulo. Nossa, eu vou ter que colocar o óculos para enxergar aí. Visão das células, mas não é a visão da célula, é a visão da igreja. Visão da igreja baseada em Mateus 28, 19 e 20, Efésios 4, de 11 a 16, João 17, 4. Não é uma visão inventada pelo pastor da igreja, é a visão tirada desses textos aí. Mateus 9, 36 a 38, Lucas 10, de 1 a 2. O resumo desses textos, a missão, a visão da igreja é glorificar a Deus, fazendo o quê? Não é cantando. Eu glorifico a Deus cantando, a gente faz isso, mas Jesus fala lá que glorificou, Pai, te glorifiquei, cumprindo a missão que o Senhor me confiou. A gente glorifica a Deus não só indo na igreja, estou glorificando a Deus porque eu vou na igreja, não, a gente glorifica a Deus cumprindo o chamado, fazendo aquilo que o Senhor nos confiou para fazer, nos designou, glorificar a Deus alcançando vidas, incentivando e promovendo o crescimento e amadurecimento delas, a fim de prepará-las no poder do Espírito Santo. Isso é fundamental para que cumpram o seu chamado. Glorificando a Deus, alcançando vidas, incentivando e promovendo. Isso é um ciclo que não tem fim, é para mim, é para você. Isso é serviço da igreja, isso não é só para o pastor, isso é para cada um de nós. Quando nós fazemos isso, nós começamos a crescer. Eu cresci demais quando eu comecei a entender isso. Não cresço só por fato de ser pastor. Tem pastor que às vezes não cresce porque só fica pregando. Isso não cresce, isso cresce no conhecimento, mas de alguma maneira às vezes está lá pregando, mas não está glorificando a Deus, porque a função o mandamento é ir fazer discípulo. Função da igreja, fazer discípulo, é ir, não é só ficar, venham, não, é para a igreja ir, amém? Vou correr aqui. Procura te apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Tem a ver o quinto, testemunho. Nós precisamos ter uma vida que a gente não tenha motivo do que se envergonhar. Isso tem a ver com a nossa vida, quer seja na casa, na família, no trabalho, na profissão, no ser um bom pagador, de alguma maneira não é ser perfeito, mas até mesmo quando erra, as pessoas perceberem, olha, reconheceu que errou, olha, é humilde, olha, de alguma maneira eu percebo que ele tem crescido, eu percebo que ele tem falhas, mas que de alguma maneira eu estou percebendo um testemunho, ele tem mudado, porque o testemunho, às vezes algumas pessoas, eu ia em tal igreja, agora eu vou na outra. Isso não é testemunho. Testemunho é mudança de vida, é aquele que roubava não rouba mais, aquele que adulterava não adultera mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que de alguma maneira prejudicava o outro agora não prejudica. Então essa pessoa são características desse obreiro.
é dessa pessoa, é desse pastor que pode falar assim, e nós estamos crescendo com o auxílio do Espírito Santo. Pastor, tudo isso que você está falando é muito difícil. Lógico que é muito difícil. Nós temos uma carne sem vergonha aqui que se interpõe ao Espírito. Por isso que de quinta-feira a gente está falando sobre a importância do poder do Espírito Santo. Porque é só por intermédio dele, de uma atuação dele na nossa vida, que nós vamos conseguir viver a vida. Vamos conseguir ter uma transformação. Se você não tem vindo de quinta-feira, eu te incentivo, tem sido cultos maravilhosos, além de testemunhos, mais testemunhos de cura, porque a hora que a gente começa a falar do poder do Espírito Santo, ele se manifesta no nosso meio. E tem tido, domingo passado eu coloquei áudio aqui, hoje não vai dar tempo, mas eu recebi mais áudio de cura quinta-feira aqui, porque nós estamos falando, eu sinto a necessidade, a maior necessidade da igreja é ter o poder do Espírito Santo, não é ter, né, é perceber e se permitir deixar Ele nos guiar, nos encher, nos tomar conta da nossa vida, para que a gente possa viver tudo aquilo que a igreja primitiva viveu. Nós estamos num momento que a gente vai precisar, porque nós estamos começando um momento, já tem tido dificuldade, mas para mim vai piorar algumas coisas, e a igreja foi chamada para, vai fazer o quê? Vai ser igual à igreja primitiva? Se for só pela opinião, vai chegar um momento que a opinião não é suficiente, se não for o Espírito, se não for a unção, se não for o poder do Espírito Santo, vai chegar um momento que não dá, na nossa força não vai. Por isso que nós precisamos, para testemunhar, para ser esse obreiro, para ser um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que tem um bom testemunho, que percebe que precisa mudar com a sua esposa, porque os vizinhos todos já sabem que você é um grosso, que você grita, que você briga, as amigas da tua esposa, os amigos do teu filho. Eu lembro que eu frequentei uma igreja, que eu era amigo de todos os filhos, dos líderes da igreja, não era a igreja do meu pai, porque meu pai foi para Dois Córregos, eu fiquei em Bauru, e tocava numa igreja, e de alguma maneira eu era amigo dos filhos dos líderes, do presidente, do tesoureiro, do diácono, não sei o quê, e eu era muito amigo deles, de casa, frequentar a casa. Eu comecei a ficar horrorizado. Um já tinha traído a esposa 3, 4 vezes. Nossa, mas lá na igreja nem parece. Ele é, nossa, o filho falando, meu pai é um sem vergonha. Meu pai, nossa, na igreja eu jamais imaginava isso. O outro, nossa, meu pai já bateu na minha mãe um monte de vezes. E falando, e na igreja, na assembleia, pastor, não estou gostando do que o senhor está pregando. Senhor, acho que o senhor tem que pregar assim, 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 assado. Ah, meu Deus do céu. Sabe? Mas na igreja, porque era gente que eram voluntários, se voluntariava a cargo, estava lá, dedicado à igreja. Talvez era aprovado pela igreja, mas não era aprovado. Tinha um bom testemunho para alguns mas diante das pessoas que iam se aproximando, nós precisamos ter bom testemunho para que as pessoas que cheguem perto da gente comecem a perceber. Esses dias, hoje, uma das mensagens que mais me deixou feliz foi uma pessoa muito especial. Uma pessoa muito especial mesmo, que a gente vê a bênção que é. E falou, pastor, te conheço há tanto tempo, mas eu tenho percebido que passaram-se tantos anos, e o que o Senhor se transformou. Tenho percebido o gigante que o Senhor se transformou. Eu falo, com a graça de Deus, é porque de alguma maneira eu tenho procurado ser esse obreiro aprovado, ainda com falhas, ainda engatinhando, mas eu quero pegar esses conselhos de Paulo para Timóteo e falar,
eu quero ser esse obreiro, eu quero me expor, eu quero me colocar. Eu não sei falar tão bem, mas o Senhor precisa, eis-me aqui. Eu tenho dificuldade naquilo. Não, mas eu estou aqui, eu quero fazer, eu quero falar, eu quero ter um bom testemunho. Eu tenho alguns defeitos que talvez isso pode ser um mau testemunho. Senhor, me ajuda a mudar, porque eu não quero ter uma vírgula, porque eu quero que as pessoas olhem para mim e falem assim: ali naquela igreja tem um homem de Deus. E eu tenho trazido discípulos para perto de discípulos, pessoas, para que elas percebam como que o pastor ora, como que é a intimidade dele com o Espírito Santo, como que é a intimidade dele da palavra, o que ele me incentiva. E tem sido uma experiência maravilhosa. E eu tenho falado, você tem que fazer isso para quê? Para amanhã depois os seus discípulos começarem a perceber. Foi isso que Jesus fez, foi isso que Paulo fez. Porque você fazer discípulo, forjar discípulo de cima de púlpito, é fácil demais. Aqui é só saber falar, ter uma boa homilética, e aí vai, ter um conhecimento. Mas agora, vamos aqui, vem aqui para dentro de casa, vamos caminhar, vem cá ver meus defeitos são isso, mas quando eu erro aqui, o que eu faço, e não sei o que, assim por diante. Vamos orar comigo, vamos fazer. O que você sente quando está orando comigo? O que eu sinto? Não, eu sinto que tem algo aí na tua vida, eu quero esse algo na minha vida também. É isso, testemunho na cidade, testemunho nós precisamos. Por último, meu querido, procura apresentar-te, voluntariedade, procura apresentar-te a Deus, consagração, procura te apresentar a Deus aprovado, santidade, aprovação, como obreiro, serviço, que não tem do que se envergonhar, testemunho, que maneja bem a palavra da verdade, intimidade com a palavra de Deus, isso não pode faltar. E falando sobre isso, a palavra, nós não podemos, uma das coisas que eu tenho orientado, pregação, eu amo pregação, eu cresci sabendo todas as histórias, todas não, né? Mas eu cresci, está aqui minha mãe e meu pai. Minha mãe contava história todo dia para mim, toda noite. Eu sabia todas. Às vezes chegou um momento que eu falava: mãe, ela repetia, eu decorava as histórias da Bíblia. E eu amava. Eu cresci ouvindo meu pai pregar. Ele ia pregar, eu decorava as pregações, amava. Eu creio que eu sou pastor porque acho que foi surgindo uma paixão pelo pastor, porque eu admirava os pastores, eu via os pastores pregando, eu via. Então, pregação era maravilhosa, as histórias eram maravilhosas, mas eu não lia a Bíblia. Eu conhecia as histórias da Bíblia, eu conhecia as histórias da palavra de Deus. Aquilo é uma semente, você precisa contar, você ouve pregação, isso é bênção. Mas se você acha que você vai se tornar um obreiro aprovado, você vai ter todas essas virtudes só com os sermões de domingo e de quinta-feira, ou com os sermões da internet, ou com as histórias, ou com os estudos, sem isso se tornar, sem você começar a fazer assim, olha esse texto. Nossa, eu já tinha ouvido o pastor falar sobre ele, mas olha, nunca tinha desse jeito o pastor nunca falou. Porque agora é com você, é você e a palavra, é o Espírito, a palavra e você é a palavra. Você está começando a fazer assim, você está começando a pegar a palavra para você, está começando a manusear a palavra, você é a palavra, começa a ficar um negócio. Quando eu fiz isso muito tarde, mas foi o estupim, foi a brasa que faltava, porque eu sempre ouvi meu pai falando: você é chamado, você vai ser pastor, e aquilo parecia uma pimenta na minha boca. Não, gostava, sempre gostei, sempre admirei, mas não vou ser pastor, não sei o que tal. Minha mãe, tudo isso, mas quando passei por algumas situações, eu falei assim: preciso começar a ler a Bíblia, e comecei a ler Mateus, li 1, 2, 3, 4, 5, Mateus só, fiquei em Mateus,
5, 6, 7, 8, 9, 20 vezes. E aquilo começou a entrar na minha vida. Aquilo, eu ficava assim. Daí eu comecei a falar com as pessoas. Você já leu aquele pedaço lá? E começou a vir um monte de revelação. Daí às vezes coisa que o teu pai já falou, coisa que você já ouviu na pregação. Mas agora é a palavra em você. É o Espírito em você. É um negócio ali que é algo. Eu fiz isso, estou fazendo isso com algumas pessoas. E muda a história. Eu estou querendo dizer o quê? Que você jamais vai experimentar o mais de Deus somente, e eu não estou, isso é bom, pregação é maravilhosa, a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação do Evangelho, da palavra. Mas meu querido, se você não começar a pegar isso daqui, começar você ler, amar, nós estamos nesse desafio, mas muito mais do que o desafio, não é só ler, ali ó, graças a Deus, li os 4 capítulos, não meu querido, você precisa começar a manusear, amar, desejar, respirar, falar Deus, lê uma vez, lê 2 vezes, lê 3, lê 4, lê até falar assim, Deus fala comigo, qual é essa lição, eu preciso que isso daqui entre aqui, até que isso comece a mudar a minha história, até que isso comece a fazer acender uma chama no meu coração, até que a hora que eu começar a abrir a Bíblia, até a hora que eu estiver no trabalho, não pensar, falar assim, não preciso chegar em casa porque eu preciso ler a Bíblia, isso começa a mudar a nossa história. Quando eu comecei a ler a Bíblia, o Senhor falou assim, eu comecei a ficar apaixonado, daí o Senhor falou assim, você vai ser pastor ou não? Pastor, sabe o que pastor faz? Estuda isso e ensina isso. Eu vou ser pastor, que delícia, eu não acredito, eu vou ser pastor. Muda. Nós precisamos começar, estamos com os desafios aqui, desafio da leitura. Você está lendo? Você sabe onde está a leitura da igreja? Salmos, que capítulo? Tenho falado, mesmo se você perdeu, continue a lendo, meu querido. Pegue da onde está lá, você está recebendo. Vamos ler a Bíblia. Tenho falado para você, se você consegue, leia os Salmos e leia Atos. Nós estamos falando sobre o Espírito Santo. Leia Atos, leia a Bíblia em nome de Jesus, para que essa palavra, vou ler 2 textos e termino. Daí o louvor, não hoje, o louvor pode ficar aí. 2 Timóteo 3, 16, 17, por favor, 2 Timóteo 3, 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus, para que esse homem se torne aprovado, para que esse homem se torne esse exemplo, esse padrão, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado e aprovado para toda boa obra. Meu querido, para que a gente consiga todas essas outras virtudes, é fundamental, porque aqui está o padrão, aqui está a direção. Salmo 119, 115 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. É maravilhoso isso daí, porque lâmpada para os meus pés, está falando, isso daí é luz para o meu presente, é claridade para eu saber o que está acontecendo agora. Eu estou passando por dificuldade, por problema, eu estou perdido, eu estou sem saber. Essa palavra, ela clareia o nosso presente. Mas ela não é só lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho, ela traz um norte para o nosso futuro, ela clareia o nosso presente e ilumina o nosso futuro. Ela começa a apontar, falar assim, olha, agora faz isso, agora calma, olha, está complicado, aqui tem sujeira, não, mas olha, agora você está vendo, agora tem revelação, muito mais do que conhecimento, muito mais do que ler para decorar. Tem muita gente que sabe decorar a Bíblia. O diabo sabe mais do que você e mesmo assim ele é diabo.
saber não, mas nós precisamos pedir, saber, conhecer, para que a gente tenha uma revelação, uma palavra rema. Por isso que precisa do Espírito Santo, para que o Espírito faça como fez com os apóstolos lá em Pentecoste. Porque os doutores da lei conheciam todas as escrituras, sabia decor, sabia mais do que os apóstolos. Porém os apóstolos, por causa do Espírito Santo, o Espírito Santo fez assim, ó, agora a Bíblia ficou viva em nós. A gente tem direcionamento, tem luz, mesmo em meio às trevas, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio à morte, mesmo em meio à dificuldade. Nós temos vivido um tempo de dificuldade, mas se nós formos obreiros que maneja bem, que tem intimidade com essa palavra se torna viva em nós, se torna luz para os nossos pés, para o nosso presente, e começa a apontar nosso caminho, e a gente vai se tornar essa pessoa. Vamos ter virtudes fundamentais. Vem o teclado só, por favor, aqui. Virtudes fundamentais para o homem de Deus, não é para o pastor. Eu falei, hoje é o dia do pastor. É um versículo, é uma carta escrita de Paulo para um pastor. Mas essas virtudes é para mim, mas é para você, é para a igreja, é para que nós possamos nos tornar esse homem ou essa mulher de Deus, que a gente possa experimentar tudo aquilo que Ele tem para nós. Ele tem um plano todo especial, mas a gente às vezes fica atrás só do plano que a gente sonha. A gente sonha com uma família feliz, a gente sonha com uma profissão, a gente sonha, eu já falei, já preguei isso daqui, Deus tem tudo isso para a gente. Deus quer que você seja bem sucedido na tua família, é o projeto de Deus, família. Deus quer que você seja bem sucedido na tua profissão, Ele quer que você se torne luz, e luz é para ficar em lugar de destaque. Mas a gente às vezes foca nessas coisas e esquece de se tornar alguém para essas coisas. A gente fica, não dá, estou passando problema na casa, e a gente vem e pede, Deus, muda minha casa, muda minha família, muda meu trabalho, me dá aquilo, me dá. Mas a gente não permite, não fala assim, Deus, eis-me aqui, eu sei que o Senhor tem o melhor para mim, mas para isso, pode fazer algo na minha vida, pode começar aqui. Hoje o Senhor mostrou que eu estou me escondendo. Hoje o Senhor mostrou que eu ainda não entreguei tudo. O Senhor mostrou que acho que eu tenho muito desejo, mas ainda falta eu ser aprovado. Tem algumas coisas que eu não entrego. Falta de alguma maneira eu testemunhar. Falta eu me dedicar mais, me entregar ao teu serviço. Falta eu amar, falta eu me deleitar na tua palavra, porque daí isso vai mudar, isso vai trazer virtudes, isso vai me fazer ser, para depois poder viver. O problema é que tem muita gente querendo viver antes de ser, e Deus trabalha primeiro mudando o nosso ser, mudando o nosso interior, para que a gente possa sim, daí sim, experimentar tudo o que Ele tem para nós. O que Ele tem para nós? João 10:10 fala que o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas que Ele veio para trazer vida, e não uma vida média, medíocre, mas uma vida abundante, uma vida plena. Ele quer nos abençoar, Ele quer que nós tenhamos uma vida próspera, e próspera não tem a ver com dinheiro, tem a ver com a bênção dEle. Já falei aqui também que tem muita gente que não tem recurso, não tem tanto recurso, mas é próspero, tem a bênção dEle. Tem a bênção dEle na casa, tem a bênção na família, tem a bênção no trabalho. Aqui tem várias pessoas assim.
vou usar mais essas pessoas para testemunhar, para você de repente ver, e daí falar assim, mas se é testemunho, não. Eu tenho ido na casa dessas pessoas, eu tenho convivido com as famílias, e cada vez mais chega testemunho. Esses dias chegou um testemunho, eu falei assim, já falei vários, mas é que na hora lembra, tem muitas outras pessoas, mas esses dias estava lá, tem a Vanessa, o Rogerinho, que todo mundo sabe, é amada dessa igreja, tem a pastorinha Alana, a Vanessa é pastora, o Rogério é pastor, a Laninha é pastora, e que é o encanto dessa igreja, menininha, desde os 17 anos, lidera a célula, todo mundo encantado. Daí esses dias eu fui perguntar para uns líderes de célula, daí está falando, e as meninas, quem que está despontando, quem que daria para ser líder na tua célula, tal, daí está falando, e menino, daí falou subiu o filho do meio da Vanessa, Léo, cadê o Léo, está aí no fundo, aí, olha lá, não está aqui hoje, falando do Léo, do filho, eu falei assim, gente, essa família é tudo pastor, mas é uma família que você fala assim, está aqui, nada, pode liderar a célula, pode cuidar de curso, pode, puxa, mas você trabalha, faz tudo, mas parece que tem tempo para o Senhor, eles arrumam tempo, mas está lá, tem dificuldade, tem problema? Tem, como todo mundo, mas daí e aí aquele problema? Pastor, Deus deu graça, Deus resolveu, Deus abençoou, eu sei que tem mais aqui, mas eu estou lembrando deles, mas por quê? Porque tem experimentado primeiro o agir e o trabalhar de Deus neles, automaticamente, consequentemente, tem tido uma vida próspera em todas as áreas que o mundo está desesperado. Tem gente que tem tudo e não tem 1/10 do que eles têm experimentado na família, em todas as áreas. Quem quer experimentar isso daí? Quem quer viver isso daí? Quero convidar vocês a se colocarem em pé para nós orarmos.